Como responder às testemunhas de Jeová? Refutação ao pastor: eu ia, tu ias, Elias. Mas que introdução horrorosa! É que a introdução tinha que ser do nível do argumento que a gente vai refutar. Vamos começar isso de uma vez aí. Toca essa vinheta, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vós vos encontrais. Então a gente decidiu refutar apenas alguns argumentos desse vídeo, visto que a maioria é mesmo de argumentos que a gente já refutou em outros vídeos. Dessa forma, vamos nos concentrar apenas no argumento de João 14:28. Vamos lá então. Eu quero informar a você que eu estou aqui com a Bíblia das Testemunhas de Jeová. A Bíblia tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, publicada pela Torre de Vigia. E é com esta mesma Bíblia que nós vamos responder a seguinte pergunta: Jesus é igual ou menor que o Pai? Ora, geralmente, as testemunhas de Jeová costumam fazer uma abordagem ao povo evangélico e geralmente eles querem saber qual é a sua denominação. E a pergunta que eles geralmente fazem é a seguinte: Jesus é igual ou menor que o Pai? Prontamente você vai dizer: não, ele não é menor do que o Pai, porque Jesus é Deus. Jesus é igual ao Pai. Então eles vão pegar a Bíblia deles e vão pedir para você também ler na sua própria Bíblia o texto, João capítulo 14, versículo 28, que eu também quero fazer essa leitura para você na Bíblia da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Então vem comigo. Assim está escrito: ouvistes que eu vos disse? Vou embora e venho de volta a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que vou embora para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Logo eles vão dizer o seguinte para você: está vendo? Quem está falando é o próprio Cristo, é Jesus que está dizendo que o Pai é maior do que ele. Ora, se você então acredita que Jesus é igual ao Pai, como que você vai explicar isto? Então você vai lançar a seguinte pergunta: bom, sendo assim, para você, quem é maior? Jesus ou os anjos? O que você acha que ele vai responder? Ele vai responder que é Jesus, porque para as testemunhas de Jeová, Jesus é uma das primeiras criaturas de Deus. Ele foi o seu arquiteto, o seu ajudante na criação. Logo, os anjos, para eles, não pode ser maior, porque Jesus é o primeiro. Quando eles te derem essa resposta, então leve a pessoa que você perguntou a fazer a leitura de Hebreus capítulo 2, versículo de número 7. Está escrito assim: tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste. Está falando acerca de Jesus. O que é que ele diz? Que Jesus é maior ou menor do que os anjos? Jesus foi feito menor do que os anjos. Mas observamos a Jesus, que havia sido feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e de honra por ter sofrido a morte. A resposta deles é a seguinte: Jesus aqui está sendo retratado como sendo menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Porque ele se fez homem e é por isso que ele se tornou menor do que os anjos. Ótima oportunidade para você. O que é que você vai fazer neste momento? Você vai agora dar o troco. Espere um pouquinho. Se aqui ele se tornou menor do que os anjos, porque ele se encarnou, ele se fez homem, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quando ele disse que era menor do que o Pai, ele estava no seu estado de encarnação como homem ou ele já tinha sido ressuscitado? Ele já tinha voltado novamente ao seu estado de glorificação? Logicamente que, se ele for honesto, ele vai dizer que Jesus estava aqui encarnado como homem, porque ele estava no seu ministério terreno. Portanto, você vai agora dar o checkmate. Bom, se ele, por estar no estado de encarnação, de humilhação,
e ele se tornou menor do que os anjos, do ponto de vista da humanidade, como é que ele poderia, nesta mesma situação, sendo menor do que os anjos, dizer que era igual ao Pai? Pronto, não tem resposta. Tem resposta sim. E nós vamos dar a resposta agora. O pastor que está fazendo esse vídeo cometeu um erro crasso e grotesco de tempo verbal, mas isso a gente vai tratar no final do vídeo, depois da nossa resposta. Antes de começar a nossa tréplica ao pastor, eu gostaria de elogiá-lo, pois ele conseguiu dar a pior resposta que eu já vi na minha vida para o argumento de João 14:28, feito por nós. Essa resposta é muito fraca, além de ela conter um erro grotesco de tempo verbal. Vamos entender por quê. Mas para começar, nós precisamos entender qual é a diferença entre a crença das Testemunhas de Jeová e a crença trinitária. Comecemos então com a crença trinitária. Segundo o que nós pesquisamos a respeito do pastor, ele ia nos refutar, mas não vai mais. Descobrimos que ele é membro da Assembleia de Deus. Por isso usamos a obra Comentário Bíblico Pentecostal, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A obra diz: a manifestação do Filho de Deus na carne é um paradoxo profundo. Jesus é completamente Deus, contudo, é completamente humano, que nasceu de uma virgem e experimentou os processos normais do crescimento humano. E por aí vai. Atentem ao ponto. Segundo a crença trinitária, Jesus é completamente Deus ou plenamente Deus e plenamente humano. A mesma obra complementa. João conta aos leitores que o verbo, ou a palavra, se fez carne. A palavra se fez é a palavra usada anteriormente com a criação. Aquele que é Deus agora se faz humano. Este é o significado da encarnação. O verbo divino, ou a palavra divina, o Filho de Deus, olha agora é divino e humano. Não divino ou humano, mas divino e humano. Então, segundo a crença da Trindade, Jesus é 100% plenamente Deus e plenamente humano. Aqui você tem que entender que a crença que as Testemunhas de Jeová tentam refutar com João 14:28 não é a crença de que Deus é maior do que um humano, mas de que Jesus não pode ser plenamente Deus se o Pai é maior do que ele. Então, apenas para deixar claro, na crença trinitária, Jesus na Terra não era somente humano, mas ele era plenamente Deus e plenamente humano 100% do tempo, e detalhe, com todos os seus atributos, inclusive a onipotência, pois a onipotência é um dos atributos de Deus. Segundo o credo de Atanásio, nós lemos: Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Nós vamos tratar disso mais no fim do vídeo. Veja o que William Lane Craig afirma sobre a divindade de Jesus agora. Christians believe that Jesus was truly man and truly God. And you cannot disprove that he's truly God by quoting passages which evince his true manhood. Então fica claro que, segundo o dogma da Trindade, Jesus não era somente e unicamente humano. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. E vale destacar que a humanidade de Jesus não pode se sobrepor à sua divindade, porque aí Jesus seria mais humano do que Deus. Agora vejamos o que as Testemunhas de Jeová dizem a respeito do Jesus humano. A obra Estudo Perspicaz, volume 2, páginas 537 a 538, diz sobre o tópico Jesus Cristo. Abre aspas. Antes do nascimento de Jesus na Terra, anjos tinham aparecido nesse planeta em forma humana, pelo que parece materializando corpos apropriados para a ocasião, daí desmaterializando-os depois de terem concluído tais tarefas. E então citam-se os textos. Continuaram assim a ser criaturas espirituais, apenas utilizando temporariamente um corpo físico. Veja agora, atentem a esse ponto. Isto, porém, não se deu com a vinda do Filho de Deus à Terra para se tornar o homem Jesus. João 1,14 diz que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. Por este motivo, ele podia chamar-se de o Filho do Homem.
Veja também a Sentinela de 1º de abril de 2012, página 4. Diz assim: Filho do homem. Muitas vezes Jesus se referiu a si mesmo como o Filho do homem, expressão que aparece umas 80 vezes nos evangelhos. Ela indica que Jesus era completamente humano, não uma encarnação de Deus. Muito bem, os inteligentes já entenderam qual é a moral nisso tudo. Então vamos contrastar o pensamento trinitário com o pensamento das testemunhas de Jeová. Veja esse contraste. Pensamento trinitário. Antes de vir à Terra, Jesus era o próprio Deus Supremo, superior a todos e igual ao Pai. Em contrapartida, as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus era um ser divino secundário, isto é, um Deus, inferior a Deus, mas em alguns sentidos superior aos anjos. Outro ponto. Os trinitários acreditam que Jesus veio na forma humana à Terra, mas continuou sendo plenamente Deus, com todos os seus atributos 100% do tempo. Mas as testemunhas de Jeová não acreditam nisso. Elas acreditam que Jesus deixou de ser um ser divino e se tornou plena e unicamente humano, menor que os anjos, porém sem pecado. Os trinitários acreditam que Jesus então voltou aos céus após a sua ressurreição e continuou sendo aquilo que ele nunca deixou de ser, isto é, Deus. Mas as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus voltou ao céu, se desfez de sua humanidade e foi elevado a uma posição superior à que ele possuía antes de vir à Terra. Então aqui está o problema. A Trindade não admite que o Filho seja apenas humano e não seja Deus. Mas a crença das testemunhas de Jeová admite que o Filho deixe de ser divino e se torne somente humano. Assim, se você tivesse feito a pergunta para mim: quem é maior, Jesus ou os anjos? Eu diria: o Jesus humano foi, no passado, menor do que os anjos. Mas hoje, Deus o enalteceu a uma posição superior. Então, essa observação faz toda a diferença nesse argumento. As testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus era 100% aquilo que ele era no céu e 100% humano. Já os trinitários acreditam que Jesus era 100% Deus e 100% humano, plenamente divino enquanto na Terra. As testemunhas de Jeová não concordam com isso. Dessa forma, a resposta que ele disse que nós daríamos, eu jamais daria. A resposta deles é a seguinte: Jesus aqui está sendo retratado como sendo menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Porque ele se fez homem, e é por isso que ele se tornou menor do que os anjos. Eu jamais daria essa resposta. A resposta que eu daria é a seguinte: Jesus é retratado ali como sendo menor do que os anjos porque ele deixou de ser aquilo que ele era nos céus, ou seja, um ser divino. Portanto, o argumento está de pé. A pergunta formulada da forma correta é a seguinte: se Jesus era plenamente Deus em João 14:28, como pode o Pai ser maior do que ele? Esta é a pergunta formulada da forma correta. Não tem resposta. Não tem resposta. Então, se você me perguntar, como pode Jesus, que era maior que os anjos no céu, ter sido feito menor que os anjos na terra? Eu vou te responder: porque Jesus na terra não era anjo. Mas se eu te perguntar, por que Jesus, sendo 100% Deus na terra, tinha o Pai como maior do que ele, você não vai poder dizer para mim, porque Jesus na terra não era Deus. E é aqui que eu te pego. O checkmate. A pergunta que surge é: se Jesus era 100% Deus, com todos os seus atributos, sendo que um dos atributos de Deus é a onipotência, não pode ter ninguém maior do que ele, como pode ser Jesus menor do que o Pai? Terminando aqui essa resposta, agora nós vamos passar para uma resposta mais técnica e filosófica. E para isso, vejamos uma comparação que ele fez no que diz respeito a Jesus Cristo. Se aqui ele se tornou menor do que os anjos, porque ele se encarnou, ele se fez homem, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quando ele disse que era menor do que o Pai, ele estava no seu estado de encarnação como homem? Ou ele já tinha sido ressuscitado? Ele já tinha voltado novamente ao seu estado de glorificação? Logicamente que, se ele for honesto, ele vai dizer que Jesus estava aqui encarnado como um homem, porque ele estava no seu ministério terreno. É importante a gente deixar bem claro aqui que o pastor que estamos chamando de Elias
cometeu um erro bem grotesco no quesito de uma falsa comparação. Eu vou fazer uma ilustração para que você entenda melhor. Se eu te perguntasse, você pega uma maçã, corta ela no meio, ela continua sendo maçã? Aí você vai dizer, ela continua sendo maçã. Então eu concluo, pela mesma lógica, eu posso cortar dois lados de um quadrado e eu ainda tenho um quadrado. Se você fizer essa comparação para um filósofo, ele vai dizer, opa, peraí, tem uma coisa errada. Maçã é uma coisa, quadrado é outra coisa. A maçã pode ser cortada pela metade e continua sendo maçã, mas se você cortar metade de um quadrado, ele deixa de ser um quadrado. Aí suponhamos que eu insistisse, não, um quadrado com dois lados é possível. Você certamente se apercebe que a lógica que eu uso para a maçã não pode ser usada e aplicada a um quadrado. No entanto, é exatamente isso que o pastor está tentando fazer. Em resumo, ele está tentando argumentar que se Jesus, sendo um ser criado maior do que os anjos, se tornou menor do que os anjos na terra, logo, Jesus, mesmo sendo o Deus incriado e eterno e todo-poderoso e onipotente, também pode se tornar menor do que os anjos. E isso é falso. E por que isso é falso? Porque uma criatura pode ser menor do que ela é, pois uma criatura é um ser contingente. Mas o ser onipotente não pode ser menor do que ele é. E por que não? Porque se o ser onipotente fosse menor do que ele é, ele deixaria de ser onipotente em algum mundo possível. E se Deus deixasse de ser onipotente em algum mundo possível, então Deus não é onipotente em todos os mundos possíveis. E se Deus não é onipotente em todos os mundos possíveis, então Deus não é onipotente. E se Jesus não é onipotente em João 14:28, então Jesus não é Deus. Por quê? Porque Deus é onipotente em todos os mundos possíveis. Isso significa onipotência. E se você está achando que isso é conversa fiada, assista esse breve vídeo. But wait, a maximally great being would not really be maximally great if it existed in only some possible worlds. To be maximally great, it has to be all-powerful, all-knowing, and morally perfect in every possible world. Então viram só? Se Jesus é Deus, ele tem que ser todo-poderoso ou onipotente em todos os mundos possíveis, incluindo João 14:28. Só que lá, ele disse, o Pai é maior do que eu. Dessa forma, dizer que Jesus deixou de ser onipotente em João 14:28 seria mais ou menos um paradoxo da onipotência. Seria como se eu dissesse, poderia Deus, sendo indestrutível e todo-poderoso, destruir a si mesmo? Ou ainda, poderia Deus ser imortal e morrer? Ou ainda pior, poderia Deus criar uma pedra tão grandiosa e pesada que nem mesmo ele pudesse carregar? Essas perguntas não fazem nenhum sentido. Seria como se eu perguntasse, quando acaba a vida eterna? Da mesma forma, dizer que Jesus é onipotente e que ele se tornou menor do que o Pai é como dizer que Deus imortal morreu, que a vida eterna acabou, que Deus criou uma pedra tão grandiosa que nem ele mesmo pode carregar. Isso não faz sentido. No entanto, se Jesus é uma criatura e, consequentemente, um ser contingente e não necessário, é perfeitamente razoável e lógico dizer que ele se esvaziou e se tornou menor do que os anjos, coisa que não pode ser se Jesus é onipotente. Por último agora, é importante salientar que os trinitários dizem que Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina, e que quando ele falou em João 14:28, o Pai é maior do que eu, ele estava se referindo simplesmente à sua forma humana. Vamos derrubar esse argumento também. Alegar que Jesus se referia somente e unicamente à sua natureza humana em João 14:28 traz alguns problemas bastante complicados. Nós vamos abordar dois desses problemas. Veja o primeiro deles. Isso implicaria na existência de dois Jesus Cristos, um humano e um divino, ou seja, um corpo com duas consciências, uma consciência humana e uma consciência divina. Uma consciência que tem ciência de sua própria inferioridade ao Pai e outra consciência que se acha igual ao Pai. Isso indicaria que Jesus é duas pessoas em um só corpo. Então Jesus não seria mais a segunda pessoa da Trindade. Ele seria duas pessoas e não uma só, pois ele teria duas consciências. E uma pessoa tem apenas uma consciência, não duas. Duas consciências, duas pessoas. E isso é um absurdo.
E existe outra implicação absurda em alegar que Jesus excluiu a sua divindade dessa declaração. E essa implicação absurda é a seguinte: ao alegar isso, os trinitários estão simplesmente dizendo que Jesus levantou e disse assim: Ô pessoal, atenção, tem um anúncio bombástico para fazer para vocês. O que é, Jesus? O que é? Eu estou dizendo que Deus é maior do que um humano. Gente do céu, quem é que não sabe disso? Se Jesus falava de acordo com a sua humanidade, o que Jesus fez foi simplesmente chover no molhado. Ele falou alguma coisa, mas perdeu a oportunidade de ficar quieto. Ou seja, Jesus disse que Deus é maior do que um humano. Quem é que não sabe disso? No entanto, se Jesus falava de acordo com tudo que ele era, com todo o ser dele, não apenas sobre uma parte de si mesmo, então nós temos a declaração verídica e factual. Ou seja, Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Jesus não disse: o Pai tem uma função maior do que a minha. Ele não disse: o Pai é maior do que a minha humanidade. Ele não disse: o Pai é momentaneamente maior do que eu. Ele não disse isso. Ele disse: o Pai é maior do que eu. E para concluir com chave de ouro, olha uma coisa que o pastor não percebeu que o texto de Hebreus que ele leu diz a respeito de Jesus e os anjos. O que é que ele diz? Que Jesus é maior ou menor do que os anjos? Jesus foi feito menor do que os anjos. Jesus foi feito menor do que os anjos. Mas observamos a Jesus, que havia sido feito um pouco menor que os anjos. Dá uma pausa no vídeo aqui. Veja só, ele leu que Jesus foi feito e havia sido feito menor do que os anjos. Isso indica que antes disso Jesus era maior. No entanto, será que em João 14:28 Jesus disse: eu fui feito menor do que o Pai, o que indicaria que antes ele era igual ou maior? Será que é isso que João 14:28 diz? O que diz ali mesmo? O Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Responda agora. O Pai é maior do que o Filho ou o Filho foi feito menor do que o Pai? Pronto, não tem resposta.